Boa tarde. Hoje eu vou tratar sobre a indexação do CEA utilizando o STH. O CEA, que é o Sistema de Eventos e Autoridades, ele é gerido e mantido pela Gerência de Projetos Institucionais e ele é utilizado hoje basicamente para gerenciar os eventos institucionais que acontecem na casa, né? Então, como que nós, da GDI, passamos a indexar entidade num banco de dados que não é da GDI? Eu vou contar rapidamente essa história, tentar contar essa história rapidamente aqui. Bom, em 15 de fevereiro de 2017, a Marcela procurou a GDI com o intuito de que nós indexássemos as entidades da sociedade civil do CEA utilizando as árvores do STH. A Marcela, na época, era a nossa diretora, era a secretária-geral adjunta da mesa. Ela tinha acabado de assumir no lugar da Carla, que havia se aposentado. Na ocasião, depois que ela fez esse pedido formal, nós indexamos 3.256 entidades da sociedade civil. E ela contou pra gente na época que a intenção disso, por que ela estava fazendo isso? O Sileges iria utilizar a indexação do STH a fim de classificar as entidades para a geração de alguns documentos, principalmente requerimentos de pedidos de informação. E no futuro ela pretendia usar essa informação para gerar estatísticas, tanto como pedidos de providência, por exemplo, quantos pedidos de providência foram encaminhados para órgãos federais, qual que era a taxa de resposta por secretaria, etc. Então, a ideia era utilizá-lo como uma espécie de controle de autoridades, Quando você vai criar um requerimento, você precisa remeter este requerimento geralmente você encaminha este requerimento para alguma entidade, seja ela pública, seja ela da sociedade civil. No caso aqui, a Marcela pediu para a gente fazer só da sociedade civil. E ela não queria que houvesse variantes no nome, ela queria que usássemos sempre o mesmo nome, E com isso, usando o mesmo nome, há uma diferença entre a tramitação dos requerimentos de providência e dos requerimentos de informação. Os requerimentos de informação encaminhados para entidades públicas tinham uma tramitação diferente dos pedidos de informação para a sociedade em geral e os pedidos de providência. Com a nossa indexação, seria possível o Sileges saber que aquela entidade era pública ou ela fazia parte da sociedade civil. E com isso, o Sileges daria automaticamente a tramitação, definiria automaticamente a tramitação daquele requerimento. Então, na época também, a Marcela havia criado duas novas funcionalidades no CEA. A primeira era um filtro chamado Visível no Sileges, para que as entidades pudessem ser consultadas e utilizadas no Sileges, E a segunda era um filtro para entidades ativas e entidades inativas. Então você tinha as entidades daquele conjunto do CEA,
você tinha um conjunto que estava visível no Sileges, né? Quando essa opção visível no Sileges estava marcada. E, além disso, foi criado um outro filtro separando entidades ativas das entidades inativas. E existia um critério pontual para definir isto. As entidades inativas seriam todas aquelas entidades em que, no período de, eu acho que era 1 ano, não foi encaminhado nenhuma correspondência da Assembleia para elas, né? Então ela seria colocada inativa automaticamente pelo sistema, caso fosse necessário encaminhar para alguma entidade alguma correspondência, seja um requerimento, seja uma mensagem, seja alguma coisa na Assembleia encaminhada para essa instituição e ela estivesse inativa, era muito simples torná-la ativa novamente. Então, após a criação dos filtros, a Marcela, juntamente com a equipe dela lá do gabinete da Secretaria-Geral Adjunta, definiu dentre um grupo de entidades do CEA, que já existia e era chamado de mundo oficial. Então ela definiu aquelas que naquela época estavam inativas e ativas, e depois marcou para todas as ativas a opção visível para o Sileges, né? Então, repetindo, ela pegou um grupo que já existia, que era o mundo oficial. Desse mundo oficial, ela fez uma pesquisa e descobriu quais as entidades estavam ativas e quais as entidades estavam inativas. E depois, ela pegou todas as entidades ativas e colocou visível para o Sileges. E aí, depois, ela procurou a gente de novo, em 11 de agosto. Aliás, de novembro de 2017, ela procurou a gente de novo, pedindo agora que todas as entidades públicas cadastradas no CEA fossem indexadas, né? Este número representou 18.235 entidades públicas, né? A gente só excluiu as entidades inativas. E deste número, apenas as entidades do grupo Mundo Oficial estavam visíveis para o Sileges. E ainda, de acordo com a Marcela, seria criada uma nova funcionalidade no CEA para que, ao se indexar uma entidade utilizando o STH, ela se tornaria autorizada no Sileges automaticamente. Mas eu não sei, eu não tenho certeza se essa funcionalidade ela foi implementada, né? A Marcela provavelmente viu que seria um trabalho muito difícil, esse trabalho de ficar mapeando as entidades que estavam ativas e inativas, e ela resolveu então criar essa funcionalidade que você pode utilizar uma entidade uma entidade inativa, né, para se criar um documento cujo destinatário é uma entidade, e a partir do momento em que ela foi utilizada, né, ou que ela foi indexada, ela passa a se tornar ativa. Então, só para resumir a história, em 7 de agosto de 2019, nós já tínhamos indexado 21.599 entidades das 38.011 cadastradas no branco, o que representa 58% do total. Tá? Desse número, só repetindo, 3.256 eram entidades da sociedade civil referente ao primeiro pedido da Marcela e 18.235 entidades públicas referentes ao segundo pedido da Marcela.
e reforçando que, de acordo com a própria Marcela, as entidades do setor público e da sociedade civil que não pertenciam ao mundo oficial passariam a ser visíveis para os sileges após a indexação, né? Por isso que ela pediu que a gente indexasse todo o setor público e toda a sociedade civil. Após a conclusão deste trabalho, era a intenção da Marcela classificar os nomes próprios de um outro sistema chamado SRC, utilizando a nomenclatura de cargos do STH. A Simone chegou a fazer esse trabalho de estruturação dos nomes dos cargos no STH, mas eu não sei como essa atividade está sendo desenvolvida hoje e eu confesso que eu também não sei qual era o objetivo disso. Bom, para resumir a história e concluir aqui por que nós chegamos nisso de novo, foi que em uma reunião com a Elisiane, a nossa atual diretora, ela é a secretária-geral adjunta da mesa. Essa conversa foi no final de 2020, foi precisamente dia 21 de outubro de 2020. Ela pediu que a gente fizesse a indexação de todas as entidades que estavam visíveis pelos sileges e ativas no CEA, né? Eu fiz uma busca e achei 72 entidades restantes. Bom, resumindo, aliás, depois de contar dessa história de como é que isso aconteceu e como é que isso chegou até a gente, eu vou mostrar agora como que a gente faz essa indexação. Eu estava fora aqui da VPN, porque o computador fica um pouco lento na VPN. Bom, há duas formas de indexar uma autoridade, uma entidade no CEA. Primeiro, utilizando o sistema do CEA mesmo, que é o Sistema de Eventos e Autoridades. A gente vai aqui no Iniciar, né, ALMG, e aqui vai estar o CEA. É importante que, se para vocês o CEA não aparecer, vocês me avisem que eu vou descobrir como é que eu faço para dar o acesso a vocês ao CEA, tá? Então eu vou clicar nele aqui, logar com a minha senha. E o seguinte, primeiro, como é que eu vou saber quais entidades eu devo indexar? Então, de acordo com a última conversa que eu tive com a Elisiane, a gente vem aqui em relatórios, no CEA, vou afastar esse aqui para cá. Vem em relatórios e relatório de instituições. E tem dois critérios que eu devo levar em conta. Primeiro, eu vou indexar apenas as entidades ativas, então eu seleciono aqui ativas, né? E aqui tá vendo que tem outro filtro que é visível para os sileges. Eu vou selecionar esse filtro também, visível para os sileges. Há outros filtros, por exemplo, unidade e município. Esse filtro aqui ele vai filtrar as entidades que estão cadastradas no STEA de acordo com esses critérios, né? Isso aqui não interessa, eu quero todas as entidades dos diferentes unidades da Federação Brasileira, dos diferentes municípios, dos diferentes setores que fizeram o cadastro. Eu quero todas as instituições, sejam elas públicas, civis ou sem classificação. Também todas, independente dessa liberada para impressão, que eu na verdade não sei o que é. Mas eu não quero as indexadas, eu quero apenas as que não estão indexadas, tá? As que estão indexadas não me interessam mais. Já estão indexadas, está tudo certo. Então eu só preciso definir esses critérios, né? Eu quero todas as entidades que estão visíveis para os sileges,
todas as entidades que estão ativas e todas as entidades que não foram indexadas ainda. E clico em pesquisar. Apareceram 72 entidades. Tá? Então esse é o relatório que eu faço para descobrir quais são as entidades que necessitam de indexação. Como é que a gente faz essa indexação então? Eu vou sair dessa tela, que é de relatórios, e eu vou vir aqui na instituição, cadastro. Aqui eu vou fazer a minha indexação. Eu vou selecionar uma que não está indexada, essa aqui que é a primeira que aparece, que é uma superintendência dentro da Secretaria de Educação. Ela já está indexada, tá vendo? Ó? E ela está indexada em Tesauros, tema educação, e Tesauros, personalidade, dentro da Secretaria de Estado. Bom, vou pegar uma que não está indexada ainda. Eu vou indexar a Claro, a companhia Claro de telefonia. O número dela é o 58161. Eu pego esse número aqui, ó. Quando eu venho em relatórios, naquela página anterior, e relatório de instituições, né, e faço a busca aqui, eu quero todas as ativas, visíveis para os Sileges e que, sei lá, foram indexadas. E clico aqui em pesquisar. Né? Desse número tem 2.273. Tá vendo um número aqui nessa coluna, número aqui, ó? Que até organizou agora. Aqui que eu pego o número. Toda entidade cadastrada, ela ganha este número. Então eu digitei aqui, ó, 58161, dou um Enter. Tá vendo? A aba indexação dela tá vazia. Eu venho aqui, ó, ela é a Claro, tá? A empresa Claro, ela está em São Paulo, ela não está em Belo Horizonte nem em Minas Gerais, não, ela está em São Paulo. Então, o DDD dela é 11, tá vendo o telefone? Bom, eu só preciso vir aqui na aba indexação, clico em indexar, aparece aqui, claro, vai abrir exatamente aquela janela que abre pra gente no SMA e no SNJ, quando nós fazemos a indexação de normas e proposições. E para indexar, eu vou indexar apenas em dois lugares distintos aqui, dentro da árvore Tesauros. Eu vou indexar em personalidade e eu vou indexar em tema. Eu vou começar em tema porque é mais simples, porque o tema eu só vou utilizar os 23 temas que correspondem às 23 áreas da árvore de políticas públicas. Eu não entro dentro de cada uma delas. Se trata sobre administração pública, eu paro em administração pública. No caso aqui eu vou colocar comunicação apenas. Nem vou colocar ciência, tecnologia e inovação, embora também caiba aqui, mas eu vou me ater à comunicação bem tradicional. Então eu já fiz a classificação por tema, agora vem personalidade. A Claro é a gente considera aqui entidade, né? E dentre as entidades internacionais, setor público e privado, eu sei que faz parte do setor público. E dentro do setor público eu tenho mais uma subdivisão, que é o quarto nível, entre empresa privada, paraestatal e sociedade civil. E eu paro aqui. Eu não desço mais do que isso, embora a árvore cresça, né, ela seja mais específica do que isso, mas eu não desço mais do que isso. Aqui é o suficiente para atender às demandas do Sileges com relação à utilização do CEA, tá? Então eu paro aqui, é uma empresa privada, eu clico 2 vezes, ela já joga para cá, como acontece na indexação. Aliás, na classificação que nós fazemos nos nossos bancos por título uniforme. Feito isso, eu já fiz aqui, já coloquei um tema e já coloquei uma personalidade. Acabou, eu já fiz, né, a minha indexação dessa entidade. Essa entidade já está classificada. Eu posso fechar e aí ela já aparece aqui no campo indexação. Uma outra forma de eu fazer essa mesma indexação
é utilizando o STH. Com o STH eu venho aqui, ó, em iniciar, mesma coisa, né? Todos os programas, ALMG, e eu vou abrir o STH, que é o nosso sistema de tesauros. Aqui eu preciso escolher o vocabulário sempre quando eu for utilizar, né? Vocês já devem ter percebido isso. Bom, então, para eu fazer a indexação de uma entidade no CEA, eu vou ter que vir aqui nessa aba Objetos, no canto superior direito do STH, tá? Aba Objetos. E nessa aba Objetos eu vou ter que escolher Instituição. Então aqui ele vai buscar todas as entidades do CEA. Feito isso, eu venho aqui em Novas Indexações, seleciono todos. E aqui, ó, eu coloco o número da entidade que eu quero indexar. Agora eu vou indexar a Câmara Municipal do Espírito Santo, que é o número 71606. Tá vendo? Chamou de passar aqui. Aí já apareceu para mim, eu clico aqui em pesquisar, eu dou um Enter, já aparece. Tá vendo aqui embaixo, ó, tá assim, cadastro, contextos cadastrados para o objeto, tá vazio, porque ela não foi indexada ainda. Como é que eu faço a indexação? Basta eu vir aqui, no canto superior esquerdo do STH, e do mesmo jeito que eu faço entrando no sistema, né, onde abre uma janela do STH nele, aqui eu simplesmente vou navegar pela árvore do STH. Do mesmo jeito eu vou começar pelo tema, né, no caso aqui eu vou colocar administração pública. Tá vendo? Ó, ela já apareceu aqui em contextos cadastrados para objeto. Então eu já fiz a minha indexação por tema, eu não entro além do nível dos 23 temas. E agora eu vou em personalidade. No caso aqui é uma entidade também. No caso do setor público, então vou abrir o público. Diferentemente do setor privado, em que eu paro no quarto nível, que é esse daqui, ó, empresa pública, paraestatal e sociedade civil, o setor público eu posso utilizar o nível de especificidade que o Tesaurus me permite, ok? Então, no caso aqui, eu estou tratando com a administração municipal. A administração, no caso aqui, a Câmara Municipal é o Legislativo Municipal. E está aqui, Câmara Municipal. É isso. Clico 2 vezes, já apareceu aqui a Câmara Municipal. A indexação da entidade 71606 foi feita. Para efeito de curiosidade, eu vou tratar disso logo na sequência, né? Mas só para efeito de curiosidade com relação ao setor público, é o seguinte. Na administração distrital, eu tenho só as principais esferas de poder do Distrito Federal, não entrando nos órgãos propriamente ditos, tá? Então, por exemplo, aqui eu paro em administração direta do Distrito Federal, embora tenha um governo do Distrito Federal, pode usar. Mas, por exemplo, eu não entro nos órgãos ou no nome das entidades da administração indireta do Distrito Federal, porque isso é muito raro, não acontece da gente precisar indexar neste nível. Com relação à administração estadual, a administração estadual aqui, ó, ela possui os órgãos da administração do Estado de Minas Gerais. Tá vendo? Como o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais, que é o MP. Com isso, nos impossibilita usar esse termo administração estadual para a administração estadual de outros estados, como do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos indexar por administração estadual, porque a administração estadual aqui, contextualmente, se refere apenas à administração
do Estado de Minas Gerais. Então nós criamos administração de outros estados, que contém apenas os órgãos de nível superior: Defensoria, Ministério Público de Contas, Poder Executivo, Judiciário e Legislativo e o Tribunal de Contas, e acabou. Então aqui você vai ter que encaixar todos os órgãos, né? É um órgão da administração direta ou um órgão da administração indireta. Você vem e classifica eles aqui em Poder Executivo. A administração federal, a gente inclui todos os órgãos da administração direta. Então você vai encontrar aqui todos os órgãos da administração direta, mas não vai encontrar no executivo os órgãos da administração indireta, ok? Os órgãos da administração indireta, que é autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista, a gente só faz o cadastro no STH daquelas entidades que foram citadas nos documentos legislativos, seja uma norma jurídica, seja um projeto de lei, e além da citação na própria publicação, se viu importante a inclusão do termo na indexação. Aí a gente cria. Então, por exemplo, surge uma reforma administrativa e muda várias autarquias federais. A gente não atualiza o Tesauros mediante reforma administrativa da administração federal. A gente só vai incluir uma entidade da administração indireta federal mediante a necessidade de indexação. O que não é verdadeiro, né, prática essa que não é verdadeira para os demais casos com relação à administração estadual de Minas Gerais e à administração direta federal, onde cada reforma administrativa demanda a atualização imediata do STH. Então a gente viu, estou gravando esse vídeo depois da eleição do presidente da Câmara, né, o Arthur Lira. Para que o Arthur Lira fosse eleito, o Bolsonaro fez algumas concessões, entre estas criação de novos ministérios. Provavelmente nos próximos dias a administração federal vai criar novos ministérios. Até onde estava acompanhando pela imprensa, serão 3 ministérios, né? Então, depois da publicação, né, da medida provisória, geralmente eles fazem com medida provisória, na publicação da medida provisória, criando os novos ministérios, a gente vai vir aqui no STH e vai atualizar, a gente vai criar os ministérios, independente de existir documentos para eles ou não. Mas com relação à administração indireta, essa regra não é verdadeira. A gente só cria à medida que surgirem documentos, ok? Então, basicamente, a gente viu algumas regras com relação à criação de termos no que se refere a entidades no STH. Há mais detalhes no manual do Tesauros, né, que eu aconselho fortemente que vocês leiam. Bom, eu já mostrei então como a gente faz a indexação de uma entidade, tanto no CEA quanto no STH. Se vocês ficaram com dúvidas, basta voltar ao vídeo e assistir de novo. É muito simples, a gente já está fazendo isso com o título informe, né, no campo classificação, no SNJ e no SMA, então acredito que vocês não vão ter dificuldades. A dificuldade para executar essa tarefa é conhecer as regras, né? Até em que nível eu posso descer aqui e quais as árvores que eu posso me utilizar. Para exemplificar isso, eu vou voltar aqui, sair da VPN, eu vou abrir o manual de indexação do nosso manual de indexação. Eu vou dar uma melhorada aqui para ficar mais, colocar uma letra maior, colocar um 150, 200 fica uma coisa muito exagerada. Não, acho que dá.
Então eu vou dar uma lida com vocês aqui, tentar rapidamente, para que o vídeo não fique muito longo. Estou fazendo um vídeo uma vez só, eu espero que eu consiga postá-lo inteiro, né, no YouTube. Eu acho que eu aprendi a postar vídeos maiores no YouTube. Mas se eu não conseguir, eu pico ele e vocês assistem em pedaços, não tem problema. Bom, como é que a gente faz a indexação de entidades? Já é um capítulo novo, é o capítulo 5 do manual, tá? Não vai deixar eu editar, não. Depende de qual senha que eu estou. Mas é o capítulo 5 do manual. E ele já começa falando aqui que a Assembleia mantém um banco de dados chamado Sistema de Eventos e Autoridades, que é o SEA, que se trata de um catálogo de entidades que compreende as pessoas jurídicas do setor público, do setor privado e da sociedade civil. Esse catálogo, repetindo, é utilizado pela gerência de projetos institucionais, cujo gerente é o Dalton, gerente geral, e ela é responsável, esse sistema é responsável por gerenciar os eventos. A gente trabalha só com uma parte desse sistema, que é o catálogo de entidades. E esse catálogo de entidades, originalmente, lá na GPI, era utilizado como mala direta para convidar as entidades a participarem de eventos na Assembleia. Então, no início, esse catálogo tinha apenas o nome da entidade e o endereço dela, né? E à medida em que as pessoas foram precisando de um catálogo, né, de um catálogo de controle de autoridades, foram se recorrendo ao SEA, porque o banco é muito robusto, né? Possui mais de 38 mil entidades, que pode ser usado de múltiplas formas pela Assembleia, né? Então, este catálogo, ele passou a ser utilizado pelos Sileges para o cadastro controlado de destinatários das proposições legislativas, como requerimentos, mensagens e ofícios, né? Para que a Assembleia direcionasse o nome corretamente para a instituição e não dependesse da linguagem natural na hora de elaborar, de colocar o nome no banco e tivesse uma fonte confiável em que pudesse se utilizar. Então, diante deste quadro, a GDI passou a ser responsável pela classificação destas entidades ou indexação. E aqui vem as regras gerais de preenchimento. A gente só vai classificar, né, indexar as entidades ativas e visíveis para os Sileges. E aqui está mostra aquela figurinha, né, uma figura daquela imagem do relatório de instituições do SEA, onde a gente marca aqui, né, visível para o Sileges, sim, e ativa, sim. Então, só essas entidades que nós vamos classificar. E onde nós vamos classificar essas entidades, né? Em quais classes do STH? Apenas em personalidade e tema, tá? Personalidade e tema. Todas as outras árvores que a gente tem lá, forma, matéria, a gente não utiliza. Tempo, a gente não vai utilizar. E com relação à classificação da classe personalidade, as entidades do SEA deverão ser classificadas respeitando as regras já estabelecidas pelo Comitê Gestor do Tesaurus, que são justamente aquelas regras que eu comentei quando eu estava mostrando lá o STH, né? Nós incluímos todas as entidades da administração direta, mas não incluímos todas as entidades da administração indireta, só quando há documentos que tratam delas. Essas são algumas regras. As regras já estabelecidas pelo Comitê Gestor, reforçando, vocês vão encontrar lá no manual do Tesaurus, tá? Então, vamos começar com as entidades privadas e sociedade civil. Sempre quando a gente se deparar com uma entidade privada, assim como uma entidade da sociedade civil, a gente pode classificá-las até o 4º nível do STH. Ou seja, pelo termo sociedade civil ou pelo termo empresa privada, ou, se for o caso, paraestatal, né?
De novo, aqui está uma figura do STH, justamente aquela parte que eu mostrei. Quarto nível, 1, 2, 3, quarto. 4 nível. Não desce mais, a gente não é mais específico do que isso, porque não há necessidade. Bom, então agora a gente já sabe classificar por personalidade as entidades da sociedade civil e as entidades privadas. E as entidades públicas? As entidades públicas, elas serão indexadas considerando as seguintes recomendações. Primeira recomendação, e deve-se indexar pelo termo mais específico do Tesaurus para as entidades públicas, tá? Porque todas as entidades públicas da administração direta federal, elas estão disponíveis no STH e elas podem ser utilizadas para classificar as entidades no CEA. Mas como eu já havia dito, as unidades administrativas, aliás, essa parte é nova. A gente tem no STH todas as entidades e órgãos da administração direta, mas nós não incluímos as unidades administrativas federais. O que é a unidade administrativa? Uma gerência geral, uma diretoria, uma superintendência, uma subsecretaria. Por exemplo, se a Assembleia fosse encaminhar um requerimento para a GDI, Gerência de Informação e Documentação, né? E tivesse, né, o nome, a entidade GDI no CEA, nós iríamos classificá-la pelo nome da entidade a qual ela pertence, pelo nome do órgão a qual ela pertence, que é a Assembleia Legislativa. Por quê? Nós não incluímos no STH unidades administrativas, com exceção à Assembleia, né? Se vocês consultarem o STH, podem fazer isso depois desse vídeo e entrarem lá em entidade, setor público, legislativo, Assembleia Legislativa, vocês vão ver que está a estrutura da Assembleia toda lá, porque a gente está na Assembleia, então a gente precisa ser específico o suficiente e incluir as unidades administrativas quando temos portarias, deliberações que tratam das unidades administrativas da Casa. Mas é a única exceção. Todos os demais órgãos das 3 esferas nós não incluímos, porque é unidade administrativa que não acaba mais, deve ser coisa de, sei lá, de milhões de unidades administrativas, então é impossível até gerenciar isso, né, saber quais existem e quais não existem mais. Então, o CEA mantém unidades administrativas, deixa eu desligar aqui o telefone, o CEA mantém unidades administrativas, mas nós não fazemos a indexação por unidade administrativa, a gente faz indexação pelo órgão, né? Então, se tiver lá no CEA GDI, a gente vai indexar por... Deixa eu ver se a gente vai indexar por o órgão, né, por Assembleia. Nem todas as entidades da administração indireta federal estão disponíveis no STH também, né? Eu já falei isso, né, da administração indireta. Elas são criadas apenas quando há documentos no SMA e no SNJ se referindo a elas. Então, as entidades da administração indireta, elas deverão ser classificadas até o 7º nível do STH, ou seja, apenas pelos nomes das entidades disponíveis na classe, que são elas: Autarquia Federal, Empresa Pública Federal, Fundação Pública Federal e Sociedade de Economia Mista Federal. Se houver necessidade de inclusão de nomes de entidades não disponíveis no STH, o que pode acontecer, né, de ter um órgão da administração indireta federal que não está no STH porque não houve nenhum documento que tratasse dele, a sugestão ela deve ser encaminhada ao Comitê Gestor do Tesaurus, que decidirá pela inclusão ou não do termo, né, dependendo do caso. Então tá aqui, né, você vai encontrar lá no STH, em personalidade, entidade, setor público,
a administração federal, aí executivo federal, administração indireta e para aqui, né? Aí você pode usar a autarquia federal, empresa pública federal, fundação pública federal, sociedade e economia mista federal. E com relação à administração estadual, todas as entidades da administração direta e indireta de Minas Gerais estão disponíveis no STH e podem ser utilizadas para a classificação de entidades no CEA. Então aqui é liberado. Por estarmos no estado de Minas Gerais, a gente inclui toda a administração direta e toda a administração indireta. Bom, o que a gente não faz é incluir as unidades administrativas, né, como secretarias, superintendências, nomes de escolas, né? A gente não inclui isso no STH, porque aí sim seria uma coisa enorme e a gente não tem nem como controlar isso. Então vale a mesma regra para a administração federal. A gente para no nome do órgão e na entidade. Tem um exemplo aqui no manual, que é a indexação da Superintendência de Recursos Humanos. E aí que tá. Essa superintendência mesmo de recursos humanos, com este nome, ela vai existir em praticamente todas as secretarias de Estado. Essa secretaria aqui, essa superintendência pertence à Secretaria de Estado de Saúde, tá? Onde ela foi indexada. E por que isso é importante? Porque permite ao SILEGES distinguir a qual secretaria pertence uma superintendência ou uma subsecretaria, quando ela possuir homônimos, como no exemplo acima, tá? E tem como a gente saber isso lá no CEA. O CEA sempre vai falar, né? Principalmente no nome, os nomes vêm assim às vezes, ó, Superintendência de Recursos Humanos, Secretaria de Estado de Saúde. Mas o próprio CEA, ele já tem um cadastro lá que ele exibe, mostrando a qual secretaria que pertence àquela superintendência. No caso de homônimos, seria impossível a gente indexar na secretaria correta sem que essa informação fosse fornecida pelo próprio CEA, né? E também, à medida em que a gente conseguir fazer um cadastro da unidade administrativa na sua devida secretaria, a pessoa não vai precisar construir nomes como esse, né? Porque aí quando o documento que a Assembleia estiver enviando para a secretaria for elaborado, ele vai ser elaborado com esse nome, o que não faz muito sentido, né? Deveria ser apenas Superintendência de Recursos Humanos, às vezes da Secretaria de Estado da Saúde, mas não tracinho, ou a sigla da secretaria, né? Ou então só saúde, pior ainda, né? São nomes que a gente encontra no CEA. Bom, e com relação às entidades da administração pública de outros estados, né? Isto não é incluído no STH, né? Mas elas serão classificadas no CEA pela classe personalidade até o 5º nível, né? Dentro de administração estadual ou outros estados, igual está na figura aqui, ó. Então, trata-se da entidade a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai indexá-la aqui, ó. Poder Legislativo, outros estados. E aqui você vai indexar pelo nível mais específico do STH mesmo, do Tesauros, porque a gente não entra mais, a gente não desce mais do que isso. Tem um exemplo aqui que é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então tá lá Tesauros, personalidade, setor público, tá lá Ministério Público, outros estados. Uma coisa importante, todas essas janelas, quando elas abrem, né, tanto no STH quanto você abrir no STH dentro do CEA, você tem uma caixinha de busca em que você pode digitar parte do termo e ele já recupera para você, né, qual termo você quer, por qual termo você quer indexar. Então, os órgãos e as entidades da administração municipal de Minas Gerais não são incluídos no STH
exceção a BH Trans. É o único órgão da administração municipal que a gente incluiu porque tem muito documento direcionado a ele e o pessoal do atendimento precisou fazer esse levantamento, então nós incluímos a BH Trans. Mas os demais órgãos não estão incluídos no STH, não estão disponíveis. Então, os órgãos e as entidades da administração municipal de Minas Gerais, cadastrados no CEA, e há muitos, né? Todas as câmaras municipais estão lá, todas as prefeituras de todos os 568 municípios, né? Eu acho que são 568, eu nem lembro mais o número exato. Então, elas deverão ser classificadas apenas pela classe personalidade até o 6º nível. Quando eu falo assim, apenas pela classe personalidade, personalidade e tema, sempre os dois, tá? No caso aqui, como for uma câmara ou for a prefeitura, administração pública e a personalidade, tá? E a mesma regra vale para as unidades administrativas. A gente não inclui no STH, elas são incluídas no CEA e a gente vai até o nível mais específico que o Tesauros permite. Como na administração municipal a gente não tem, aí, com exceção a BH Trans, tá? A gente não tem os órgãos, né, da administração municipal, por exemplo, de Belo Horizonte, a gente pode utilizar livremente a administração municipal para qualquer órgão em qualquer órgão de qualquer unidade da federação. Então, se for uma prefeitura municipal de São Paulo, a gente pode vir aqui e classificar por prefeitura municipal. Não tem problema, livremente. Não existe aqui, por exemplo, a administração municipal de Minas Gerais e a administração municipal de outros estados. Então, aqui, para toda a administração municipal do Brasil. Um exemplo aqui, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a gente vai classificar em tesauros, personalidade, vai descendo até chegar em Prefeitura Municipal. As entidades da administração municipal de outros estados brasileiros não são incluídos no STH, é o que eu já comentei agora, né? Então, os órgãos e as entidades da administração municipal de outros estados da federação, cadastrados no CEA, e há muitos, né? A gente fez uma da Câmara do Espírito Santo, né? Um exemplo que eu mostrei, que é o número 71606. Então, os órgãos e as entidades da administração municipal de outros estados da federação, cadastrados no CEA, deverão ser cadastrados na classe personalidade até o 6º nível, igualzinhos de Minas Gerais. E a mesma coisa, unidades administrativas como subsecretarias, superintendências, nomes de escolas, deverão ser classificados no mesmo nível, que é o nível mais específico que permite a árvore à administração municipal. Não tem erro. Né? Tá lá aqui o exemplo, a Prefeitura Municipal de São Paulo, tesauros personalidade, vai descendo até chegar em Prefeitura Municipal. Tema, né? Como é que a gente faz? Tema é moleza, não tem muito segredo, a gente já está acabando. Acho que esse vídeo ficou enorme, mas já está acabando. Com relação à classificação pela classe temas, entidades do CEA devem ser classificadas até o 3º nível do STH, que é o conjunto que equivale aos 23 temas da árvore de políticas públicas. Então, abrir o tema, eu escolho um dos 23, pode ser mais de um, claro, né, não tem problema. Escolho, está feita a minha indexação. Né, aqui tem um exemplo da Superintendência Regional de Ensino, né, de como ela está indexada lá, ó, tá vendo? Foi feito pelo STH, aqui ó, STH. Superintendência Regional de Ensino da Secretaria de Estado de Educação. Ele está dentro de tesauros personalidade, foi descendo até chegar em Secretaria de Estado. O certo seria Secretaria de Estado de Educação, tá? Pode ir no mais específico, porque senão não tem jeito de você saber a qual Superintendência Regional de Ensino pertence a essa secretaria. Tá vendo como é que o nome está feito aqui, ó, no CEA? A gente não tem controle sobre esse nome, tá? Quem faz o controle dos nomes tanto o pessoal da GPI quanto o pessoal das comissões, que eles também têm eventos, eles também utilizam o CEA e também fazem cadastros no CEA. E o tema é educação. Bom,
E com relação ao espaço, né, que a gente é a árvore que a gente tem lá no STH, que contém o nome dos estados, o nome dos municípios. Então, com relação às localidades, nós não vamos fazer a indexação, nós não vamos classificar as entidades utilizando a classe espaço, né? Isso foi uma recomendação da GTI, que é o setor de informática da casa, porque eles disseram que os municípios, eles já eram incluídos no CEA, eles já eram cadastrados no CEA pela GPI e pelas comissões, utilizando um sistema que é o Sistema de Localidades, que é o SLO. E eles me falaram na época que este Sistema de Localidades, o SLO, era uma base era um sistema que usava uma base de municípios do Oracle, que é a mesma base que nós utilizamos, tá? Que é a mesma base que nós utilizamos no STH. Então não há necessidade da gente preencher município, né? A gente poderia, por exemplo, classificar pelo município aqui, ó, aqui não, né? Mas um exemplo lá do Secretaria Municipal de São Paulo, São Paulo não, né? De Contagem, por exemplo, a gente poderia classificar por Contagem, mas não há necessidade, porque como está sendo mostrado nessa tela aqui, ó, o próprio CEA já traz o nome do município. E com relação à classificação de destinatários pela classe personalidade, sempre quando possível distinguir ele pode ser classificado conforme se segue, porque a classe personalidade, além das entidades, possuem também outros destinatários, como os cargos públicos e o papel social, tá? Cargo público é cargo público, bibliotecário, advogado, médico, etc. E esse papel público são funções que não são cargos que as pessoas exercem na sociedade, por exemplo, pedestre, né? Mendigo, criança abandonada, população pobre, tem uns termos assim lá no Tesaurus que vocês já devem ter se deparado com eles, tá? Então a gente pode usar idoso, criança, né? Aqui no caso usou idoso, porque é a indexação de uma associação dos idosos, tá? De Conselheiro Lafayette. Então está aqui classificado em sociedade civil, que é onde você deve parar. A pessoa que fez a indexação resolveu incluir idoso, porque trata-se de idoso e pode, não tem problema, inclusive ajudará futuramente quando o Sileges desenvolver os sistemas de estatística, por exemplo, e de filtros. Eu quero todas as correspondências que a Assembleia enviou para as entidades que tratam do idoso. A gente vai conseguir graças a essa classificação, essa indexação. E no tema assistência social, que parece ser realmente a função dessa associação dos idosos. E, enfim, é isso. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, que vocês consigam fazer as classificações pelas entidades no CEA. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.